Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Esse episódio do Fora da Política Não Há Salvação vem tratar de um tema que nem é exatamente um tema novo, né, infelizmente, mas que é um tema que ganhou particular atenção durante esse período de pandemia, né, e poderíamos dizer talvez de 2019 para cá, que é a eterna e parece que insolúvel questão da violência policial. Nós temos visto aí uma série de episódios de violência policial muito grave ocorrer desde o começo de 2019, não que eles não acontecessem antes, mas parece que houve um recrudescimento disso de lá para cá. Esse é um dos pontos, será que houve mesmo? E nós vamos tentar discutir aqui nesse episódio. E muitos deles filmados, né? Talvez a grande novidade aí é que hoje, diferentemente do que aconteceu lá atrás no episódio da Favela Naval, em que por alguma sorte muito grande houve uma filmagem, hoje quase todo mundo tem um celular na mão que permite a filmagem desses episódios. E para discutir isso, eu trouxe um colega, um amigo, que é um pesquisador da área de segurança pública, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, professor da FGV e AESP, pesquisador da área de organizações, e dessa área de organizações entra na discussão sobre as organizações policiais, que é o professor Rafael Alcadipani, né, que infelizmente é São Paulino, mas ninguém é perfeito, né, ele prefere às vezes dizer que torce para o Paulista de Jundiaí, que é uma escolha muito mais razoável. Bem-vindo, Rafael. Bem-vindo, Cláudio, muito obrigado pelo convite. No atual momento, ser São Paulino não dá, né, tá muito difícil. E ser do Paulista também está muito difícil, então eu estou preferindo não falar muito de futebol. A gente melhor falar sobre violência policial, embora seja um tema muito menos agradável e muito mais complexo. Mas é isso. Estou à disposição, obrigado, parabéns pelo canal. É uma grande alegria, uma honra poder estar aqui conversando com você, que é um grande amigo, que é um grande colega e que está fazendo essa tentativa de popularizar mais as nossas opiniões. Isso é muito importante para a gente poder, acho que não só fora da política não há salvação, como fora do diálogo não há salvação, né? A gente tem tido muita dificuldade de ter um diálogo proveitoso e com substância. Espero poder contribuir aqui para o pessoal que está assistindo. Obrigado, Rafael. E tenta esclarecer uma coisa para a gente, então. Você percebe, de fato, um aumento da violência policial de forma diferenciada do começo de 2019 para cá? Então, eu acho que o problema é que a gente nunca tem dado para falar como é que era antes e o que é hoje, né? Porque a violência policial é uma coisa que é escondida, né? Você não tem muito dado sobre isso. As pessoas, quando sofrem a violência policial, elas tendem a não denunciar, elas têm medo da polícia ao ponto de elas não quererem denunciar. Os processos de denúncia também são processos bastante complicados, vagarosos. Você tem que, se for no caso de um policial militar, você vai na corregedoria. Se for policial civil, você também tem que ir na corregedoria. São ambientes que não são tão amigáveis assim para denúncia, né? A gente também tem a função da ouvidoria, a possibilidade da ouvidoria, mas a ouvidoria de São Paulo, na nova gestão, ela tem melhorado muito no momento, ela melhorou bastante, mas ela estava um pouco ainda patinando com relação a coibir abusos policiais. Então a gente não tem dados, digamos assim. O que a gente sabe é da experiência prática das pessoas. A polícia faz muitas coisas, a polícia faz muita coisa legal, a polícia prende criminosos, a polícia faz partos de pessoas, mas a polícia faz muita coisa que não é legal também. Existe corrupção policial, existe violência policial, e essa violência policial, infelizmente, da minha experiência de pesquisa, principalmente nas periferias, principalmente com o jovem da periferia, ela tende a ser uma chave que é uma chave ainda muito utilizada pelas polícias, que é muito utilizada pelos burocratas do nível de rua, usando aqui uma expressão que a Gabriela Lota estuda, né? Uma colega nossa da FGV também, excelente pesquisadora. A gente tem uma chave que ela é uma chave que é muito presente ainda nessa relação. Eu acho que o grande calcanhar de Aquiles das polícias brasileiras hoje, nesse momento, principalmente da polícia ostensiva, da polícia militar, que está no cotidiano, a chave, o grande problema é a sua relação com os jovens da periferia, que são escolhidos pelo sistema de justiça criminal como seu principal cliente, né? E essa interação acaba sendo uma interação que deixa muito a desejar e que precisa evoluir muito. Agora, dá para dizer, quando você falou da ouvidoria das polícias de São Paulo, você está pensando numa ouvidoria específica da Polícia Militar ou ela funciona para as duas polícias, a civil e a militar? Funciona para as duas polícias, para a civil e para a militar. É uma ouvidoria de polícia que funciona para as duas polícias, onde a pessoa pode fazer uma reclamação, onde policiais, inclusive, podem fazer reclamações. O próprio ouvidor teve um trabalho muito interessante, o anterior, o Mariano, o Bendito Mariano,
em trazer a questão do suicídio dos policiais. Né? Então isso é muito importante. Agora, um aspecto que eu queria destacar e que é importante a gente falar é que a polícia, ela é a ponta do iceberg do problema da violência no Brasil, e ela é a ponta do iceberg da violência do sistema de justiça criminal brasileiro, né? Todo o sistema de justiça criminal é extremamente elitista, é extremamente racista, é extremamente violento na forma em que ele trata as pessoas e na forma em que ele lida com as pessoas. O policial da ponta da linha está ali com a sua arma, com o seu cacetete, com a sua força física, mas todo o sistema ele reproduz essa violência, que é uma violência também da sociedade brasileira, né? A gente tem a violência policial como um problema em países como o México, é um problema gravíssimo também, problema em países como a África do Sul, países no mesmo padrão de desenvolvimento econômico e social que o brasileiro enfrentam esse problema da violência policial. Você vai falar, não, mas a polícia americana também tem problema de violência. Sim, tem problemas e problemas graves, mas é incomparável com os problemas que a gente tem aqui no Brasil, né? A gente tem um George Floyd por dia no Brasil, muito possivelmente. Se a gente pegar no país todo, a gente tem mais, possivelmente, mais do que um George Floyd por dia. Então, é um problema. A gente tem uma sociedade violenta, eu acho que o Brasil tem um déficit civilizatório fortíssimo. A gente foi para o pós-modernismo antes de passar pelo iluminismo, me parece. O déficit civilizatório mesmo, as pessoas não são instruídas, as pessoas não são, não sei, você pode ter, a gente tem, né, exemplos de pessoas que têm a melhor faculdade do mundo e continuam sendo um brucutu. Isso não quer dizer que nem renda e nem instrução estudo formal, significa, né? Isso, mas aí a violência policial, sim, a violência policial se estoura nisso. A gente é um país com o maior número de homicídios, a gente é um país, esse tempo você estava debatendo armas, porque arma, eu falei, meu amigo, a gente não pode ter carro no Brasil, o cara sobe num carro e mata, imagina com uma arma na mão, né? É isso, o Brasil é um país endemicamente violento e as polícias, evidentemente, acabam sendo violentas. A polícia militar, que está no cotidiano da lógica, acaba sendo violenta também. Aliás, você falou da polícia militar e dessa coisa da violência endêmica. Pelo menos para quem olha de fora, sem ser um especialista no assunto, a percepção que se tem é de que o problema da violência policial é muito mais um problema da polícia militar do que das polícias civis. Tanto que muita gente fala na importância da desmilitarização das polícias. Você acha que passa mesmo por aí? Porque, por exemplo, no caso americano, nem é exatamente uma polícia militarizada, né? E os problemas de violência acontecem, embora, claro, numa proporção muito menor do que com a gente. Como é que você enxerga essa diferença entre a polícia militar, a polícia civil e a forma como a violência policial ocorre em cada uma das duas? Então, no que diz respeito à violência policial, se a polícia civil é mais violenta, a polícia militar é necessariamente mais violenta que a polícia civil, do meu ponto de vista, são natureza de trabalhos bastante diferentes. A polícia militar, ela atende a ocorrência, ela chega na situação onde a ocorrência está quente, ela chega na situação onde a coisa acabou de acontecer. Na hora que o cara tentou fugir, na hora que o cara tentou trocar tiro com a polícia, na hora que o cara acabou de estuprar uma pessoa. E a gente vê que as guardas municipais também chegam às vezes nessa situação, principalmente em cidades do interior, né, no estado, onde as guardas às vezes é mais presente do que a PM. Então tem uma questão da situação em si que faz com que você seja... A polícia civil não, a polícia civil ela investiga, e ela chega na casa da pessoa e prende. Muitas vezes ela prende antes da pessoa ir no banheiro. Chega às 6 horas da manhã, chuta a porta, entra, pega a pessoa. Então as oportunidades para você ter violência são muito menores, né? Agora, tem um segundo aspecto. A Polícia Civil, a gente sabe que, infelizmente, ela tem uma história muito ruim durante a ditadura militar, com torturas, com UDOPs, com coisas que são completamente deploráveis. Mas a Polícia Civil, ela fez uma transição para o meio democrático. A tortura hoje, talvez ela possa acontecer, né? Mas ela não está longe de ser a regra do trabalho policial. A Polícia Civil ela teve que se aprimorar em termos com a democracia, onde o sistema de justiça criminal ele aceitava a tortura no passado, ele não aceita hoje. Inclusive é um crime hediondo e seríssimo. E também tem uma questão de mentalidade. Na Polícia Civil ela entrou-se no meio democrático, e eu não estou dizendo que talvez um tapa ou outro não possa acontecer numa situação, não estou dizendo que talvez algum policial desavisado tente torturar uma pessoa, mas não está longe de ser algo que está forte, que está presente. A violência não é uma prática cotidiana do trabalho de polícia civil, pelo menos da onde eu tenho experiência, em São Paulo, que eu conheço, que é São Paulo, e eu acredito que em outros estados ela é muito mais a exceção do que a regra. No caso da polícia militar, essa transição ela foi uma transição que não aconteceu de forma tão, digamos assim, mais clara. A polícia militar tem um trabalho de direitos humanos que aparece pouco, muito forte, uma formação de direitos humanos nos policiais. A polícia militar tem os comandos de polícia militar, conheço muitos comandantes que até se envergonham de ver muitas das cenas que a gente tem visto aí, só que ela tem subculturas muito fortes, subculturas de violência muito fortes, subculturas que inclusive geram voto, que elegem deputados. Se a gente for ver, nós não temos nenhum deputado eleito pela polícia militar que seja um cara moderado.
Todos eles são do tiro, porrada e bomba, do matar bandido é bom e essas coisas todas, né? Esse uso que se faz da rota em São Paulo, muito forte. A rota ela é uma polícia que, sim, ela tem um índice maior de letalidade, mas não estou dizendo também que não possa acontecer, existem casos que são casos de abusos, mas muitas vezes ela chega em situações que são situações muito complicadas, bandidos armados de fuzis, ela tende a ser uma tropa profissional, né? Internamente a gente não tem essa imagem fora, né? A imagem que a gente tem fora é que são jagunços. Não, ela é uma tropa que é profissional. A abordagem da rota, geralmente, ela é muito mais bem feita do que dos outros policiais, né? O que se diz lá dentro é que ou você tem um amigo ou você prende um ladrão, claro que mas é uma letalidade que às vezes ela é mais compreensível do que uma letalidade que acontece, por exemplo, em muitos batalhões de força tática, aonde o cara é muito difícil você saber, né, o que aconteceu. Então, o que acontece na Polícia Militar é que você tem subculturas muito fortes que acham que bater, matar resolve. Isso tem um apoio popular muito grande. Eu já vi situações de policiais, de situações onde a polícia matou, teve uma situação em que morreram 10, 15 pessoas, e a sociedade bate palma para os policiais quando eles passam na rua. Então ela também se retroalimenta muito da sociedade, né? E se tem muita dificuldade de comandar a batalha. Quando você quer ser um comandante e você quer combater a subcultura da violência policial, trabalha em dobro, né? É como mais ou menos um professor que quer ser extremamente rigoroso com seus alunos, que fica pegando no pé. Eu trabalho em dobro. Se você for ser extremamente rigoroso, for checar a cola de todo mundo, for fazer o que a gente faz, evidentemente que a gente faz, mas então ser super rigoroso com a disciplina, não pode falar em sala de aula, vai ser muito mais difícil de você gerir aquele grupo e você vai ter dificuldade. Então, você combater violência policial, às vezes é muito difícil, porque você não tem benefício interno e benefício externo. Eu já cansei de ver casos onde a polícia vai lá, prende um policial, um matador, um policial que bateu, vai para o júri, o advogado no júri, ele mostra a ficha corrida daquele criminoso, pode matar e tudo bem, não tem problema nenhum. O júri absolve aquele cara que foi preso pela polícia. Agora, a lei das compensações, assim. Uma lei das compensações. Então, assim, eu acho que quando a gente pega da violência da PM, vamos colocar aqui de forma, saindo do macro para chegar no micro. Existe um incentivo social muito forte para que o policial militar seja violento. Muito forte. Existe uma aceitação da violência policial, muitas vezes, por achar que tudo bem, deixa, não vou me envolver com esses caras. E existe aquele policial da ponta da linha que se vê como herói, e eu acho que isso é um problema gravíssimo, que se vê como herói, que vai ser o herói que vai resolver o problema da segurança pública do Brasil. Eu cansei de ver também pessoas que você pega o cara roubando o celular na Paulista, leva para o distrito policial, às vezes o criminoso sai na frente do policial, dada a burocracia que ele tem que fazer. O policial faz isso uma vez, 2 vezes, já vi gente ser presa 3, 4 vezes na mesma semana com o mesmo crime e sair pela porta da frente da delegacia. O sujeito começa a perder, ele para de acreditar no sistema e ele começa a achar que bater e matar ele vai resolver o problema. Porque já também, que não resolve de outro jeito, resolvo eu. Não resolve de outro jeito, resolvo eu. Né? Que foi um pouco daquele... tem vários casos que isso acontece. Então você tem desde uma questão social, até uma questão de, às vezes, a liderança não aceitar isso porque é muito difícil você ir contra, até o cara na ponta da linha achar que ele vai resolver o problema com a violência. Né? E eu sempre digo, né, que eu falo até a exaustão, até brincam comigo, que se matar e bater resolvesse, o Brasil seria o país mais seguro do mundo. A gente iria ser muito seguro, porque a gente mata e bate há tanto tempo. Né? Então eu acho que a Polícia Militar tem muita gente séria querendo fazer um bom trabalho, muita gente que é dedicada, mas ela tem muita dificuldade de enfrentar essa subcultura. E para enfrentar essa subcultura, você vai ter que mudar mentalidades. O gestor vai ter que exercer o exercício da gestão como ele tem que exercer. E não é mudar o currículo, que é o currículo da academia. Ninguém ensina a bater em academia de polícia militar, ninguém ensina a matar em academia de polícia militar. Se assina, eu vejo várias vezes como eu falo de treinamento da PM, não, o treinamento da PM de São Paulo é um dos melhores da América Latina, eles são muito bem treinados, eles são muito bem treinados, eles têm muitos protocolos, eles são bons nisso do que eles fazem, eles são muito bons no que eles fazem. O problema é aquela cultura informal. É o que eu preciso fazer quando eu chego na guarnição e quando eu chego no grupo para mostrar para o meu grupo que eu sou um bom policial. É o que eu preciso fazer, como é que o meu grupo, pequeno grupo, aceita que eu seja um mau policial ou um bom policial. Então o que a gente fala é do currículo informal. Qual que é o currículo informal que esse policial aprende no seu cotidiano? E esse currículo informal é um grande problema, no meu ponto de vista. E é muito difícil você estudar. Eu olho para a lógica das organizações, porque a estrutura das organizações. Você mudar a subcultura é uma coisa muito difícil. Então você precisa provavelmente... o cara tem que ter incentivos para ele, por exemplo, o que é policial? Como é que eu me afirmo como pesquisador? Eu vou publicar.
vou fazer boas pesquisas, eu vou num congresso internacional, eu vou publicar num jornal nacional ou internacional, eu vou ganhar um prêmio e eu vou ser considerado como um grande pesquisador. Como é que eu vou me considerado como um grande policial? Muitas vezes, nas subculturas, eu vou caçar o ladrão. Então, eu sou um caçador de ladrão. Porque eu aprendi ao longo da minha vida toda que por que é ser polícia? Né? O seu filho, quando brinca de polícia e ladrão, ou vê, acha legal que ele está vendo de polícia e ladrão. Porque ele vai perseguir, vai prender o bandido, vai ter toda aquela emoção. Só que trabalho policial, geralmente, é muito chato. Você fica lá, imagina você ficar patrulhando uma rua, procurando gente. Depois você prende alguém, tem toda a burocracia que você tem que fazer. É 3 minutos de emoção para horas e horas de tédio. E o cara precisa se reafirmar como policial na correria, e pegando, e prendendo, e batendo. Então, o que eu defendo, e cada vez mais, é que a gente precisa incutir nos nossos policiais a lógica de que ele é um policial que, defende a vida e que ele é um profissional disso. Então, que ele não é um justiceiro, ele não é um caçador. Ele é um profissional que defende a vida, ele é um profissional de defender a vida. Veja o exemplo, aquele exemplo de Alphaville, que o policial chega e ele tem toda a paciência do mundo com aquele sujeito lá em Alphaville, né? Todo mundo, qual que é a primeira fala? Não, mas é óbvio que Alphaville ele faz isso. Se fosse na periferia, ele ia fazer diferente. Esse policial especificamente era formado em psicologia, tem todo um trabalho de psicologia. Talvez a periferia ele também fosse ser diferente. Qual que é a nossa chave? A gente já entra e fala, não, o policial ele ia ser violento lá. Então, talvez fosse, não sei, não estou dizendo aqui, mas existem, então, assim, pessoas que se veem como policial num sentido positivo e no sentido profissional, como era aquele caso daquele policial ali. Agora, infelizmente, isso entra um pouco, né, na sua área e na área dos outros programas que você tem feito, que é a questão política. Matar, bater, dar voto. O cara se mostrar como Billy, que é o nome que eles usam na polícia, né? Que é o matador, que é o ferradão, dá voto. Que é uma coisa que ele vem do faroeste, isso? A ideia de que vem Billy? do faroeste, vem do faroeste, exato, vem do faroeste. Então, assim, esse é o cara que dá voto. Então, assim, o Telhada, o outro Conte Lopes, pessoas que há anos não comandam a rota, pessoas que há anos não passam por lá e que usam até isso, porque isso dá voto, isso retroalimenta. E aí o policial vê essa identidade fácil de ser político. Tem vários casos que eu vejo isso, né? E ele vai ser político, e ser político é incentivar a violência policial, ele vai comandar a guarnição, se ele é um comandante, então ele vai incentivar, porque na final... E aí a gente começa a entrar nesses problemas. Eu acho que muito mais efetivo do que desmilitarizar, voltando à pergunta que você fez, queremos desmilitarizar a polícia. Você vai desmilitarizar uma organização, existe um conceito de inércia estrutural. Aquilo vai continuar por anos. Você acha que é uma falsa discussão, então, isso, de certa maneira? Totalmente falsa discussão. No meu ponto de vista, totalmente falsa discussão, porque você pode tentar desmilitarizar a polícia e não mudar nada naquilo que você quer que mude. O que a minha discussão é, eu quero profissionalizar a polícia, eu quero que a polícia seja focada, a gente tem muita discussão fora do Brasil, polícia focada em evidências, baseada em evidências. Você fazer policiamento baseado em evidências, no que dá certo. Às vezes, você passar a viatura num dado lugar, isso é o que mais dá certo em polícia, inclusive, você atuar em hotspot criminal. Isso resolve muito mais do que você prender 20 bandidos, né? Então, acho que assim, a questão é a profissionalização da polícia, ter uma cultura profissional. Agora, desmilitarizar, você pode desmilitarizar. As guardas municipais não são militares, e eles não são de estrutura militar, são civis, mas eles fazem tudo que a polícia militar faz. A Polícia Federal canta hino como se fosse polícia militar. Então, assim, eu acho que isso é um falso debate. O debate correto é como é que a gente constitui uma polícia na democracia e que atue bem dentro da democracia. E o mais importante, como é que eu aproximo população pobre, população de periferia e da polícia que é a patrulha. Né? Eu, por exemplo, tenho alguns casos bobos. Uma vez, esses dias eu vi um vídeo de um PM que chegou com um monte de molecada empinando pipa, começou a empinar pipa com os moleques. Pô, o molecada ficou super feliz, fizeram um vídeo, falaram. Outro caso, eu vi um PM que era skatista no interior e ele andou de skate com os moleques, fez um monte de manobra. Pô, isso que a gente tem que incentivar cada vez mais, essa aproximação. Porque quando eu tenho essa aproximação entre polícia e sociedade, eu confio na polícia. Quando eu confio na polícia, eu dou informação para prender o criminoso. Tá certo? Então, essas são, quando a gente pega, por exemplo, o livro da Alba Zaluar, né, que ela fala da Cidade de Deus, a Cidade de Deus as pessoas não sabiam quem era mais violento, se era o traficante ou se era a polícia. Aí não dá, aí não tem como ter a relação. Né? Mas eu preciso ter, então, uma preocupação de profissionalização. Agora, a profissionalização passa por eu ter pessoas com mentalidade mais aberta. Eu acho que a formação policial, embora ela seja muito boa, ela é muito endógena hoje no Brasil. Tanto é que é por isso que a gente faz agora, né, aquelas palestras de levar professores da escola, da FGV, para dar palestra na Polícia Civil, porque isso é muito importante para se abrir a cabeça. Eu acho que o intercâmbio internacional é muito importante. A Polícia do Chile, por exemplo, é uma polícia muito organizada, preparada, outras polícias fora do Brasil. Então, assim, tem que abrir a cabeça dele para lutar para ele ser capaz de lutar contra o currículo informal. Porque a identidade do Billy é uma identidade muito fácil e disponível na Polícia Militar.
ela está muito fácil. A gente precisa ter a identidade do policial que protege, do policial comunitário, digamos assim, que é um termo ruim, porque na polícia ninguém gosta muito disso, embora se fale muito, é muito estigmatizado, né? Mas assim, do policial, é o que é o policial guarda-belo, uma coisa assim? Isso. Do policial que é pior que isso, na verdade. Do policial que é o policial profissional, que é o cara, então assim, o cara que vai saber utilizar as técnicas de defesa pessoal de forma adequada, que vai saber prender da forma adequada, que vai fazer o seu trabalho da forma adequada. E isso é uma grande luta, eu acho. Então, desmilitarização, eu acho que a gente erra no sistema. A gente quer uma polícia para a democracia. Isso é um debate. A gente quer um controle externo da atividade policial para a democracia, que a gente tem muito fraco no Brasil. Tem muito controle e pouco controle efetivo. Então, todo mundo controla, mas ninguém controla de fato. A gente precisa, e eu tenho visto, estudando polícia há muito tempo, polícia também é um reflexo da sociedade que a gente vive. Países que são países menos violentos vão ter polícias menos violentas. Países que são mais violentos vão ter polícias mais violentas. Eu lembro de um caso, eu dei um tempo, eu dei algumas aulas para a polícia do Reino Unido, que também aí a gente está falando de outro mundo, outra remuneração, outra estrutura, né? Mas os policiais lá, como eles não têm armas, que não é adequado para a realidade brasileira, deixando isso muito claro, acho que a polícia brasileira tem que estar armada, porque a realidade é muito diferente no Reino Unido, mas como ele não é armado, toda vez que ele chega numa situação, ele tem que desescalar a situação. Porque se for para porrada, ele não está armado. Ele pode perder. Então ele tem que desescalar. Por exemplo, a Antissequestro de São Paulo é uma das melhores polícias que tem no Brasil. Eles prendem 90 e poucos % dos casos, eles têm letalidade baixíssima. Uma vez eu conversando com um policial do Antissequestro, um delegado, ele me falou: professor, quando a gente chuta a porta para resguardar a vítima do cativeiro e eu grito que eu sou antissequestro, o criminoso precisa saber que ele vai sair vivo de lá. Por quê? Se ele souber que nós vamos matar ele lá dentro, ele vai tirar contra a gente e nós vamos botar nossa vida em risco. Então eu grito e falo de sequestro, ele já sabe quem eu sou e sabe que vai ser preso, tá tudo certo. É a cara dele ser preso, a minha cara é prender ele, tá tudo certo. Então essas dinâmicas internas, de processos internos, de você criar acordos na sua relação e do policial se ver como alguém que protege a vida é o fundamental para mudar o quadro da realidade brasileira, né? A polícia hoje, conversava com um policial que me dizia esses dias que um policial que foi morto, um PM que ganhava R$3.000 líquido, mais o bico dele que ele fazia por fora, ele era o arrimo de família, você tem a família dele inteira, né? Então, assim, a polícia, hoje o trabalho de policial, tem muita gente que depende desse policial ali, né? E esse é um cara que tem que ter muita instrução, tem que ter muita formação, e a gente tem que investir muito nessa formação complexa e para tirar ele dessa oportunidade. Da mesma forma que muitas vezes a identidade do traficante ou do aviãozinho do tráfico, ela é uma identidade disponível para o jovem da periferia, o policial matador e batedor é uma identidade muito fácil e disponível para o policial, e a gente precisa mudar a lógica para que isso mude. Agora, você falou das subculturas, né? E vou insistindo um pouquinho nessa questão também da distinção entre a civil e a militar. Quer dizer, há subculturas diferentes, pelo que eu entendi, entre as duas polícias, e isso atravessa os diferentes estados da federação, e há o tal do currículo informal. Há poucos dias nós vimos uma notícia de um instrutor da Polícia Militar que instruía os seus alunos a não se deixarem filmar, porque o problema basicamente era esse, é que vocês são otários, vocês se deixam filmar, né? Então, ao mesmo tempo que há um currículo informal, esse currículo informal às vezes vem da autoridade responsável por implementar o currículo, né, que é, nesse caso, o instrutor. E desse ponto de vista a gente pode falar de uma subcultura que é efetivamente um traço da instituição, né? É uma subcultura completamente institucionalizada, ela não está apenas no plano, digamos, das relações externas à instituição, né? O policial, da hora que sai dali para frente, ou seja, você tem dentro da própria hierarquia da Polícia Militar uma percepção de que talvez seja o caso de aceitar isso e eventualmente até estimular isso, ou você acha que isso também não acontece? Porque aí a gente tem que mudar, inclusive, a estrutura no seu topo hierárquico, né? É por isso que eu falo de mudança de mentalidade. Eu preciso formar uma mentalidade com uma mentalidade diferente, né? E é isso que é muito importante, a mudança de mentalidade. Porque assim, você pode falar que eu sou contra a tortura, eu sou contra bater, eu sou contra matar. Mas como é que eu trato o meu subordinado? Eu trato ele de forma violenta? Porque a violência, os sinais que eu dou, por exemplo, fala assim, o problema muito grave que a polícia tem é viatura. Muita viatura bate muita viatura. Morre muito policial por conta de batida de viatura, né? Só que a gente vê várias vezes como é que o cara sai do batalhão dele com a viatura dele, destruindo a viatura, esmerilando. Então, assim, não é, ou seja, o incentivo é dele ser o Billy que dirige como, né, o Ayrton Senna, vamos colocar assim.
Então, o problema dessa questão informal é que ela não é, o cara não vê. Cultura informal, subcultura e cultura é uma coisa que você não vê. Você está imerso, você está cego de tanto vê-la, não é isso? Né? Claro, exatamente. Você não vê, então você não percebe. Então você acha que isso que é o que mais interessante. Eu levo muitas vezes muitos alunos para fazer imersão, né? Que é um curso que o aluno passa uma semana na polícia e ele vai convivendo na polícia, né? E ele fica muito assustado porque ele achou que o problema era que era um monte de jagunço, que não tinha formação e que era só melhorar a formação dos caras. E não é. A questão é como é que ele percebe essa ação dele. Ele precisa perceber, o comandante, que ele tratar mal o seu subordinado significa que esse subordinado vai bater mais na rua porque ele vai achar que a gramática da violência é aceita ali. E a gente pode mudar, meu caro, né, todo o comando da polícia. E vai continuar a mesma coisa. Porque isso é uma lógica que é uma lógica sutil, ela não é uma lógica escancarada. Né? O policial, quando ele vê, e é verdadeiro, o policial, quando ele vê o outro policial pisando no pescoço da mulher na rua, ele tem vergonha do que foi feito. Ele tem vergonha. O comandante tem vergonha, eles têm vergonha disso, eles não querem que isso aconteça. Só Por que acontece tanto, então? Então, porque eu acho que você não consegue, porque é uma coisa subconsciente, não é uma coisa clara, não é uma coisa evidente, escancarada, destruída. Né? É uma coisa que ela é da lógica de funcionamento. Lógicas de organizações masculinas, não importa se civil ou militar, elas são violentas. Chão de fábrica, que eu fiz pesquisa, é um dos lugares mais violentos que tem. É uma lógica que é uma lógica muito violenta. Né? Agora, digamos assim, tem boa notícia? Eu acho que tem boa notícia. Eu acho que, quando eu comecei a dar aula no curso de formação da PM, por exemplo, palestras, né? Eu dou as palestras para eles. Eu comecei a dar palestras para eles, acho que já faz uns 5 anos na formação. Algumas palestras na formação. E eles eram muito mais agressivos lá do que eles são hoje. Hoje, você vê dentro da própria hierarquia da Polícia Militar gente de tatuagem, que você não via no passado. E pode? Você vê pessoas... Pode. Você vê pessoas que são claramente que tem outras opções, digamos assim, de gênero. Que é nítido. Você vê a pessoa e vê que ela é de boa. Tudo bem que não fica falando, não fica gritando, não fica... A instituição é muito machista, muito homofóbica, evidentemente. Mas eu acho que tem uma mudança e tem uma geração que é uma geração que eu acho que está oxigenando mais a polícia. Mas eu acho que o fundamental é essa mudança de mentalidade e a mudança das práticas e tornar-se isso consciente. Tem uma série de coisas, por exemplo, que nós fazíamos como professores ou pensávamos como professores homens brancos há 10 anos atrás que a gente teve que mudar. Nós tivemos que nos adaptar para uma série de situações que se mudaram com o coletivo feminista, com o coletivo de raça. A gente teve que mudar uma série das nossas formas de percepções. E eu acho que isso também tem que ser na polícia. Só que a gente tem doutorado, tem gente na polícia que também tem doutorado, mas assim, a gente tem uma formação de problematizar as coisas que é muito maior do que na polícia. Né? Então eu acho que não adianta mudar o comando, é uma questão muito mais sutil. É uma questão da formação de como eu me vejo como policial, de como eu me construo como policial. E a resistência é brutal do outro lado, porque daí você não é macho o suficiente, você não é forte o suficiente, você não é, e não vai ser na porrada que nós vamos resolver. Então, acho que esse é o grande puzzle, digamos assim, da polícia, é isso, é que essa cultura, essa construção informal, ela é muito forte, e o problema, um dos problemas que eu acho é que eles não conseguem perceber isso até hoje. Eles não conseguem perceber, eles têm muita dificuldade de perceber que essa subcultura, ele sabe que a subcultura estraga, mas ele não sabe no que ele faz no dia a dia que reforça a subcultura. Esse é um problema muito grande. Que na hora em que eu sou ríspido com o meu subordinado, que na hora em que eu sou machão, na hora em que eu não sou... Por exemplo, vamos pegar um caso... É mais forte do que ele, num certo sentido. É porque é quem você é. É quem você é, cara. Entendeu? É quem você é. Então, esse é um problema, é a constituição de como eu me constituo como sujeito policial. Isso é fino, é delicado, não é uma coisa escancarada e clara. Quando o polícia pisa no pescoço da pessoa, ele sabe que ele está errado, ele sabe que ele está errado. Quando ele dá um tapa, mas ele sabe que ele está errado, ele sabe que ele está fazendo coisa errada. Tem certeza, ninguém ali acha que aquilo mas é que pro grupinho dele ele vai ser aceito, porque depois ele vai... Porque assim, tem outra coisa que é curioso, polícia conta muita história de ocorrência. Né? Conta muita história, né? Histórias de guerra, digamos assim. Nem pescador, exato. Inclusive às vezes parece, porque às vezes dá uma exagerada boa também, né? Mas assim, e aí o cara vai contar, pô, teve aquele cara que fez não sei o quê, eu dei um tapão nele, que não sei o quê. Então, e aí o pessoal, que legal, que bacana. Então, esse é o grande problema. Vai mudar a atuação quando o companheiro do cara, quando o cara do lado dele fala, não faz que você vai ser preso, velho. Não faz isso que você vai... Não é assim que a gente nasceu para ser polícia. Não é assim. Isso que é a grande dificuldade, eu acho. Mas isso não acontece. Você...
Então, eu acho que é muito... Ou acontece menos do que seria desejável, pelo menos, né? Eu acho que é isso. Eu acho que acontece muito menos do que seria desejável. Acho que é muito... E tem uma coisa que é o seguinte, eu acho, Ju, quando eu percebo nas conversas, muitas vezes, eu percebo o seguinte, que os caras falam, pô, mas eu já prendo o ladrão, cara. O ladrão vai prender, vai matar você, vai matar sua família, vai estuprar, mano. Deixa eu resolver esse ladrão do meu jeito aqui, cara. O cara de rua, tô falando do cara operacional, entendeu? Então, assim, ele tem muita... E esse é um problema muito grave. Uma vez eu estava conversando com um policial britânico, uma vez que eu fui dar aula lá, e ele estava me contando, na nossa polícia do Reino Unido, ele estava me contando que esse é um problema muito grave, que era roubo do celular. E eu falava, meu, roubo do celular? Fácil. Onde é que é o hotspot do roubo? É a saída do metrô. Pronto. Bota a motocicleta, bota uns esquadrão de moto em volta, pensando na minha cabeça brasileira. Quando o cara, porque o cara vai roubar o celular, se ele vai correr ou se ele está naquelas vespinhas, que roubam muito com aquelas vespinhas, né? Você vai lá, percebe o cara e prende o cara. A polícia vira e fala assim, não, mas eu vou colocar em risco. Eu falei, vai colocar em risco quem? Já roubou o celular? Eu falei, não, vou botar em risco a segurança do roubador. Eu levei um susto. Eu falei, como assim, velho? Né? Que ele vai cair da moto? Meu? Ele pode cair da moto e se machucar. Eu falei, mas ele cometeu um crime. Sim, ele está em conflito com a lei. O senhor nunca cometeu nada contra a lei? Eu falei, não é verdade, você tem razão. Ele falou, meu, então é isso, eu tenho que proteger a vida de todo mundo. Inclusive a do criminoso. Inclusive a do criminoso. Só que a gente criou no Brasil a ideia do cidadão de bem. Certo? Então, polícia trabalho, a gente vê o coronel Camilo, que é o chefe da polícia militar aí, da subsecretário, a polícia militar está trabalhando para o cidadão de bem. Não, ela tem que trabalhar para todo mundo. Até para o cidadão que não é de bem, mas que está sob a sua responsabilidade. Para todo mundo está sob sua responsabilidade. A vida dele está sob sua responsabilidade. E é isso, essa é uma dificuldade muito grande na subcultura do cara perceber isso, do cara aprender isso. Tem gente que vê, tem mais gente que coloca, tem situações que são situações mais favoráveis para que isso aconteça, principalmente nos bairros de elite, a situação é muito mais favorável para que isso aconteça, né? A chance do cara me enquadrar aqui, saindo de casa, é minúscula. Se ele me enquadrar, eu não vou estar com nada errado, eu estou com o carro certo, eu sou da elite, eu não cometi nenhum tipo de crime naquele momento, não estou com droga, não estou usando droga, não estou nada, enquadra à vontade, eu vou chamar ele de senhor, ele vai me chamar e acabou, vai ser resolvido ali rapidamente, raramente ele vai na periferia, o cara já está com uma moto com problema, está com droga, pode estar com droga, né? Não necessariamente, isso também pode estar com droga, certo? Mas ele pode estar com droga, ele já acha que o cara ali, que ele pode fazer o que ele quiser, porque lá é pobre mesmo, e o pobre não reclama para ninguém, não é amigo de ninguém, e aí você vai criando todo um sistema. Né? O policial sabe muito bem onde ele faz, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Ele sabe muito bem. Ele é um cara que está na rua o dia inteiro vendo pessoas e ele sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer. Né? O que eu acho que eu tenho visto muito recente e que é interessante e que também é complexo é o inverso. É o polícia que não quer fazer nada. Porque quando você começa a desincentivar outra coisa, não pode bater, não pode atirar, não pode nada, tá, vou fazer o quê? Não vou fazer nada então, velho. Então deixa rolar. Então deixa rolar. Então eu vou o quê? Vou pegar esse cara aqui, vou atrás desse cara aqui, vou pegar ele, vou prender ele e aí? Vou ter que ir lá pra delegacia, vai ter gestão de saco, se eu der um tapa mais, eu vou pra corregedoria, meu, quer saber? Desliga isso aí. Então esse é um problema muito grande, muito sério, é muito tênue entre aquilo que eu posso... o abuso e o desleixo. O abuso e o desleixo. Achar esse meio termo é muito complicado. Eu vou lá e pilho os caras, tem que prender ladrão, tem que fazer, tem que isso, tem que aquilo. Então vou prender do meu jeito. E vou fazer do meu jeito. Então, para esse cara ter uma consciência de que ele é um profissional da segurança pública, ele é um profissional que protege a vida, isso é um trabalho de anos. Nós não vamos resolver violência policial, nós vamos continuar tendo violência policial no Brasil por muito tempo, e nós não vamos resolver isso enquanto a gente não começar a mudar a realidade, quando a gente não começar a mudar a forma da construção dessa subcultura. Né? Por exemplo, eu já vi estudos, né, de violência, por exemplo, de enfermeiros contra pacientes em hospitais. Brutal. Né? Violência de parto em hospitais, brutal, gigantesco. Só que isso aparece muito menos. Né? Aparece muito menos. Muito menos. Né? Então, acho que essa mudança de mentalidade, isso vai requerer muito tempo, e aí eu acho que a gente tem um erro muito grande. Quem? Nós, sociedade como um todo, e nós comentaristas também, comentaristas também. A gente sempre olha muito para o negativo deles. Né? Então, quando eu olho para o negativo, eu também, óbvio que a gente tem que criticar a nossa função, a gente tem que questionar e tem que tá tudo certo. Mas a gente olha muito pouco para o positivo que eles fazem. Né? E faz, o dia inteiro faz. Né? Um monte de coisa está acontecendo. Um monte de problema é resolvido pela polícia militar, pela viatura que chega, pela mediação do policial militar que chega ali naquela situação. Ou então, eu lembro de um caso de um delegado que ele
foi roubado, roubaram o relógio dele, e ele esperou o ladrão sair, né, com o relógio dele, que era um relógio caro, e ele sacou a arma e deu voz de prisão, prendeu o cara, fez o cara deitar no chão, chamou apoio, ficou tipo 15 minutos chamando apoio, e deu muito pouca repercussão isso. Ele fez certinho. Ele fez certinho. Então, quando ele acerta, e o cara, várias vezes falo para ele, quando ninguém fala do que a gente acerta, aquilo que a gente faz bem. Todo mundo fala do que a gente faz errado. Então, acho que isso é uma coisa importante. Quando a gente começa a valorizar o policial que acerta e fala, pô, que legal que você fez isso, meu, parabéns que você fez isso. Pô, que bom que você fez essa prisão, que nem o caso do Alphaville, né? O caso típico. Ao invés de falar, se fosse da quebrada, meu, pô, parabéns, cara, que bom que você fez assim. É isso aí que a gente quer. Essa é a polícia que a gente quer atuando na periferia, em tudo quanto é lugar. Então, acho que isso a gente pode começar a fazer essa pressão social para que isso mude. Aliás, uma coisa que chamou a atenção ali foi como as pessoas não foram solidárias ao policial naquele momento, né? Nós vimos muita gente, não que se solidarizaram com aquele cidadão lá, o morador de Alphaville, não chegou a esse ponto, mas ao ponto de desprezar o policial como se ele fosse absolutamente inseparável de todos os problemas que existem na corporação, né? E não pudesse ter um comportamento diferente do resto. Exatamente. E se a gente for uma coisa que eles dizem, e que eu concordo, a gente tem quantas ocorrências? São 45 mil ocorrências por dia atendidas pela Polícia Militar em São Paulo, só no estado de São Paulo, né? Quantas delas de fato que dão errado? O problema é que não pode dar errado, porque uma delas, se você der errado, você mata uma pessoa, você segue uma pessoa, então uma delas não pode dar errado. Só que todo esse trabalho bem feito, a gente também tende a não... E aí eu vou afastando o cara, tá certo? E a esquerda foi perita nisso, né? Ela foi apontando o dedo para a polícia, ela jogou a polícia, não que também não tenha a tendência conservadora dos caras, que tem, evidentemente que tem, que é muito mais fácil a conversa conservadora para eles, né? E acho que é um fenômeno mundial, né? Você vai jogando os caras para lá. Agora, e o bom policial? E o cara que acerta? O cara que dá a cana correta? O cara que... ontem, esses dias, o trabalho de inteligência que a rodoviária fez, que pega toneladas de droga. Pô, que legal que você fez isso, cara. Parabéns que você fez isso, entendeu? Porque daí eu vou criando a identidade social do policial que acerta, do policial profissional. Agora, tem uma velha máxima jornalística, né, que diz o seguinte, né, que quando o cachorro morde a pessoa não é notícia. Agora, quando a pessoa morde o cachorro, é. Então, de certa maneira, talvez essa cobertura negativa se dê um pouco por isso, né? Porque você vai pegar o desviante, ou, embora o desviante, nesse caso, comece a ser percebido como norma. Mas, de qualquer maneira, é desviante em relação à norma esperada, né? Embora talvez não a norma efetiva. Eu acho que isso passa por aí. E, ao mesmo tempo, você tem o outro lado, né? Você tem setores, sobretudo dessa imprensa mais sensacionalista, que gosta de insuflar a violência policial. Né, claro, que estimula dúvida. Isso, que vive em boa medida disso também, né? Você tem talvez os dois lados, né? Sim, aí você fica, o cara que é o bom policial, o bom policial moderado fica perdido no meio disso, né? Sim, exatamente. Ele fica perdido no meio desse rolê, né? Porque assim, tem um lado tem uma coisa, do lado tem outra. Eu concordo, claro que quando o cachorro morde a linguiça, quando a linguiça morde o cachorro, que é notícia. Mas tem muita coisa atípica que é feita diariamente por polícia. Muita coisa atípica. Eu cansei de ver, acompanhando o distrito policial, polícia tirar dinheiro do bolso para dar uma cesta básica para o cara que não tinha dinheiro e acabou de ser preso ali, mas 1000 vezes isso acontecendo, entendeu? Tem, assim, essas coisas, elas são, a gente pensa muito no extremo, essas coisas são muito mais porosas, a realidade ela é muito mais porosa, é muito mais sensível do que casos do cara que prendeu o cara 2, 3 vezes e vai numa ocorrência que a mulher do cara tá com problema e ele bota a mulher na viatura e leva pro hospital e salva a vida da mulher do cara. Ou do próprio cara que é ladrão. Então, assim, tem um espectro aí no arco-íris gigantesco que a gente tende a não ver sobre polícia. A gente fica pensando sempre pelo extremo. E por violência policial vende notícia. E aí tem que vender mesmo, tá errado. Não pode, não é para bater, não é para matar, não é para se tratar o cara da periferia diferente. A polícia tem muita dificuldade de entender que ela é racista. Ela é racista, sim. É isso eu ia te perguntar. Todas as instituições... Não é uma coisa da polícia, você acha? Todas as instituições do Brasil. É claro, todos nós somos institucionalmente racistas, nós somos. Quantas vezes eu tive um professor negro da minha vida, estudando em escolas de elite? Nunca. Quantos colegas negros a gente vê, graças a Deus agora na escola a gente tem feito uma inclusão maior, mas ainda é muito mais exceção do que a regra. Então a polícia entra se bobear, inclusive proporcionalmente, tem mais policiais negros na polícia do que em outras pessoas negras na polícia do que em outras instituições. Eu acho mas isso que não quer dizer também que isso não quer dizer, por outro lado, que a pessoa vai ser, não é porque a pessoa é negra que ela compra toda a luta histórica do movimento negro. São coisas bem diferentes, né? E a questão é a instituição e não só o indivíduo, né?
Exato. A questão da instituição. A instituição podia fazer mais para combater violência policial? Não tenho dúvida. A instituição podia fazer mais para combater letalidade policial? Não tenho dúvida que podia. Só que chegou-se num ponto onde tudo... Principalmente polícia militar, é meio engenheiro. Os caras pensam como engenheiro, entendeu? Isso é uma coisa que eu... Então, eles não conseguem ver, muitas vezes, as cores das dinâmicas das realidades. E isso é um trabalho devagar que vai ter que ser feito. Só assim a gente vai conseguir mudar, né? Incentivar lideranças positivas. A Polícia Militar do Rio de Janeiro, teve comandantes que foram super progressistas. São Paulo também já teve, né? Que são mais difíceis em São Paulo, mas que são mais abertos, digamos assim. Teve um que foi afastado recentemente porque era crítico ao governo Bolsonaro, né? Qual? Um chefe da PM, agora eu não me lembro o nome dele, mas enfim... essa é uma das versões da história, sim, essa é uma das versões da história. Tem várias versões aí, mas sim... tem outras interpretações. Tem outras versões também, sim. Que chegou o momento de ser da promoção e tudo mais. Tem várias, mas assim, isso é uma coisa que a gente aprende trabalhando com polícia. Cada história tem 50 versões, tá certo? Tem pelo menos 3, a sua versão, a versão da outro cara. Então é um mundo muito complexo, mas eu também não quero abrir a complexidade e não ter solução. Eu acho que tem solução, que isso que é o mais importante. E a solução passa por eu incentivar que esse policial estude fora da polícia, por incentivar que esse policial seja cada vez mais profissional, por incentivar que a gente reconheça a humanidade desse policial. Então, assim, eu acho que eu escrevi muito, falo muito sobre problema de remuneração, também falo muito sobre suicídio de policiais, porque ele tem que ser um sujeito de direito, ele se reconhecer como um sujeito que tem direitos para poder ver direitos nos outros. Ele tem que ser um sujeito que tem a sua humanidade reconhecida para ver a humanidade dos outros, né? Eu acho que tem uma função, sim, para quem só critica a polícia, que vê, acho que isso é um tipo de estilo de trabalho, não é o meu estilo de trabalho. O meu estilo de trabalho é tentar estabelecer um diálogo. Para no diálogo a gente tentar fazer alguma influência. Mas quando a gente dá aula, né, a gente dá aula para uma classe de 40, talvez a gente consiga tocar verdadeiramente em 2, em 3, em uma pessoa, né? Então a gente tem que pensar muito mais no tempo social e no tempo histórico das mudanças do que uma coisa que vai acontecer para amanhã. Não existe bala de prata para acabar com a violência policial. Desmilitarizar não vai resolver, ter esse treinamento que inventaram não vai resolver. Isso é uma mudança de mentalidade da polícia, da sociedade, que vai requerer anos para acontecer. Só que a gente tem que dar o passo para isso. Agora, eu reparei que tem uma contraposição que você várias vezes acabou fazendo menção a ela, embora sem talvez desenvolvesse um pouquinho mais, ia pedir justamente para você fazer isso, que é a contraposição entre o policial violento e o policial profissional, né? Às vezes se vê o seguinte, o problema não é só treinamento eles têm, o problema é a subcultura. Como é que a gente pensa nessa questão da profissionalização versus o abuso da violência, né? No ponto de vista não só da formação policial, mas da mudança da instituição. A instituição é menos profissional do que deveria ser? Acho que seria interessante entender melhor essa dicotomia. Então, eu acho que já houve momentos em que ser violento era profissional, era relacionado a ser profissional, ser um bom policial. O que me parece hoje, principalmente com as discussões que existem no mundo sobre polícia baseada em evidência, é que eu vou pensar muito bem e eu vou utilizar a minha força de forma muito precisa e muito específica quando ela é extremamente necessária. E essa é uma nova identidade policial que tem surgido em lugares como Estados Unidos, que lugares como o Reino Unido, o Chile e tudo mais. E é isso que precisa vir bastante para o Brasil. Essa profissionalização no sentido de que saber como usar a violência, ela é muito importante. E acho que isso é muito bom. Por exemplo, quando a própria polícia militar decide que ela não vai mais utilizar enforcamento como esganadura, enforcamento como a técnica de abordagem de mobilização de pessoas. Isso mostra que você está evoluindo a coisa. Você mostra que o cara está vendo que aquilo ali não era mais adequado. Tem que mudar de práticas, né? Eu acho que a polícia, sim, ela é profissional, sim, mas como ela se constitui como profissional? A mesma forma militar, né? Existem várias formas de você ser militar. O militar americano, ele é um militarismo super profissional, super técnico, focado na técnica e que é muito diferente, por exemplo, de um militarismo venezuelano, ou de que não vamos nem chutar o base, mas que é um militarismo, por exemplo, do México, né? Então existem várias formas, existem vários tons aí. E eu acho que o que eu percebo hoje, que as pessoas que eu vejo que são os maiores pensadores, polícia militar tem muita gente competente, muita gente preparada, caras que pensam muito longe. Os caras que eu vejo mais preparados na polícia militar são esses caras que querem trazer o profissionalismo, discutir as ações, no que a gente errou, como é que a gente pode melhorar. Isso se faz muito pouco em polícia no Brasil.
Se teve uma ação, teve isso, como é que a gente pode melhorar? Fazer o debriefing dessas ações. Tudo bem, se faz, mas se faz muito pouco a documentação disso, isso influenciar em protocolo, em procedimento. É azeitar esse profissionalismo que eu acho que é bastante a solução, né? Ainda o estereótipo do policial violento, ele ainda é muito forte. Porque ele é um papel muito aceito socialmente também, né? Então, isso é um problema grave, porque o cara se aceita isso. E a instituição tem que mudar, e a sociedade tem que mudar. E eu acho que vai mudar. A impressão que eu tenho é que a Polícia Militar percebeu o comando da polícia, quando eu digo o seu corpo diretivo, que está em formação, ele percebeu que a letalidade é o seu calcanhar de Aquiles e a violência é o seu calcanhar de Aquiles. Eu acho que isso não era claro há 10 anos atrás. Eu acho que hoje isso é muito mais claro. E ela tem atuado para tentar mudar. O atual comandante da Polícia Militar, o Coronel Alencar, ele é uma pessoa que, em todo lugar que ele passou, ele reduziu a letalidade. Em todo batalhão que ele passou, ele reduziu a letalidade. É uma preocupação dele cotidiana, né? Agora, uma instituição gigantesca, um monte de gente. Para você conseguir fazer isso chegar na ponta, isso é uma coisa que demora. Muitos dos comandantes com quem eu tenho converso, né, são muito preocupados com essa questão. Muitos, como eu falei, dos capitães, eu fiquei super bem impressionado com os capitães. Então, assim, mesmo na Polícia Civil também, né, que é outra, eu vi a geração mais nova é uma geração que pensa muito diferente da outra geração. E isso é muito bom. Então, eu acho que tem uma coisa que vai acontecer. Agora, a função do Estado é conseguir incentivar para que essas melhorias, catalisar essas melhorias, né? E criar... Quando o Dória fala, vamos fazer o retreinar, né? Ele acertou, ele errou no jeito, porque a polícia é muito... Essas técnicas de dia a dia de abordagem, os caras sabem de cor salteado. Essa mudança de mentalidade. O que a polícia dos Estados Unidos tem que fazer? A reforma da mentalidade da polícia. É isso que você quer fazer nos Estados Unidos hoje. Agora, não é tão simples, A gente né? vive um momento... Não é tão simples. Esse que é o ponto. Não é simples. O que acontece com os alunos quando eles vão fazer a imersão? Eles falam, professor, eu achava que era muito mais fácil resolver. Não é mais fácil resolver. É enrolado. E por isso que eu acho que uma das estratégias, como sendo repetitivo aqui, incentivar o cara que acerta. Incentivar o cara que faz a coisa bem feita. Esses dias a Polícia Rodoviária me parou lá, estava indo para o interior, e o cara me tratou super bem. E eu falei, obrigado por fazer bem o seu trabalho. Uma coisa o cara fica feliz, entendeu? Obrigado por fazer bem o seu trabalho. Obrigado por ter... Não, nossa obrigação, beleza, mas aí o cara vai... Nós também, como professor, o aluno vem e fala, pô, Rafa, sua aula foi muito legal, meu. Pô, Cláudio, eu adorei sua aula. A gente fica feliz, a gente quer melhorar por conta disso, né? Eu acho que falta isso, falta um olhar do policial como ser humano e de reconhecimento do cara. Para isolar cada vez mais o cara que acha que é jagunço, para isolar cada vez mais essa lógica do milho, para isolar cada vez mais esse cara que é caçador. Mas é difícil, né? Fazendo analogia do nosso meio, que nem se querer ser super rigoroso em sala de aula, meu, vai ter tensão, vai ter que ser. Fazer o aluno chegar no horário, meu Deus do céu, esse é o aqui, você vai ter tensão, vai ter que ir, vai ter que voltar. Então, eu acho que isso não tem solução mágica, infelizmente ou felizmente, né? Agora, para a gente fechar, Rafa, uma questão. A gente sabe que há uma popularidade imensa do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, na base das polícias militares, ou talvez até mais do que nas polícias militares de um modo geral. E há sempre o receio, né, de algum tipo de ação autoritária desse governo e que ele mobilize essas forças a seu favor, lançando mão da violência. Forças que já têm essa tradição de excessos de uso da violência e que estão ali no dia a dia, no cotidiano, na lida, sabendo como fazer essas coisas, isso assusta muita gente. Como é que você vê essa relação das PMs, e aí eu falo mais das PMs especificamente do que propriamente da polícia de um modo geral, mas das polícias com o bolsonarismo e o perigo que isso pode ou não representar para a política brasileira e para a democracia brasileira? Eu acho que é muito... o centro de uma polícia militar é a arquidisciplina, porque ela garante o funcionamento da instituição. Se você romper a arquidisciplina, o primeiro sujeito que corre risco não é a democracia, é o comandante acima do cara. Quando eu romper a arquidisciplina. Eu acho muito pouco provável que a gente tenha um levante a favor do Bolsonaro. Deu uma ordem que você tenha pessoas fazendo um levante a favor dele. Acho que polícias como a de São Paulo, por exemplo, são super, super disciplinadas. Muito, muito, muito pouco provável. O que pode acontecer é ter uma situação aonde, por conta da questão fiscal, você não pagar salário de polícia, você virar uma greve de polícia, a partir daí se utilizar desse tipo de ação para um arrobo mais autoritário. De graça. Vamos fechar o STF, né, como a gente viu notícia agora.
chama o cabo da PM, não vai nunca, porque ele sabe que se ele for, ele está ferrado, ele não tem nem adoração tanto ao Bolsonaro. Tem, sei lá, 3% de radicais malucos? Tem. Pode um radical maluco desse fazer um atentado contra o ministro do Supremo? Talvez possa. Mas uma coisa organizada, estruturada, de uma rebelião de polícia, é muito pouco provável. A polícia já pagou um preço muito alto por se indispor contra o governo. A polícia paga um preço muito alto por qualquer tipo desses tipos de rebelião, né? Salariais, quando são salariais, né? Então eu não vejo como o Bolsonaro nem tendo esse apoio desse jeito. Eu acho que o apoio tem diminuído cada vez mais. O Bolsonaro é tudo que não é o bom militar, né? O Bolsonaro ele se amotinou, o Bolsonaro fala palavrão, o Bolsonaro é desrespeitoso, o ethos do militar é um sujeito sóbrio, ponderado, educado. Esse é o ethos né? Até eu que falo bastante palavrão, às vezes dou aula lá na Polícia Militar, tenho que me controlar um pouco, porque não é bem visto. Então, o Bolsonaro é uma antítese da identidade que os policiais militares querem para ele mesmo, né? Então, eu acho muito pouco provável que ele seja capaz de ter força para realizar um levante de polícia militar no Brasil. O que pode acontecer, sim, polícia tal não pagou salário, que um pouco a gente viu no Ceará. Aquilo eu acho que é um cenário possível, em São Paulo pouco provável. Às vezes tem a maneira como se lida com as manifestações, né, que é muito diferenciada. As manifestações, eu acho que, assim, eu conheci bem esse mundo de manifestações. Você vai numa manifestação que todo mundo te trata, assim, violência policial em manifestação acontece, só que ele tem que ter um motivo para poder fazer. Então, você fica me xingando a manifestação inteira. Eu preciso que você me jogue uma pedra para poder te pegar no pau. Então, as manifestações do pessoal do pró-governo, primeiro elas batem palma para os polícias, que sentem uma carência brutal de reconhecimento profissional. Viva a PM. Pouco é criticado, coisas do gênero. O cara fica feliz, uma vem aqui e fala que quer acabar comigo, a outra vem aqui e fala que quer que eu viva para sempre. Quem que eu vou ser mais simpático? Evidentemente com a outra. É evidente, né? É humano essa situação, não dá para querer que ele seja um robô. A segunda coisa é que, por exemplo, a gente tem em São Paulo inúmeras manifestações de esquerda, historicamente, o Boulos mesmo, sem dar nenhum problema. O Boulos fez e refaz manifestações sem dar nenhum problema, porque seguem as normas do que foi estabelecido. O problema é quando não se segue a norma daquilo que foi. Algumas manifestações, principalmente MBL, não vai antes conversar com a polícia, não fecha itinerário. Aí começa a ir contra aquele jeito de vida deles. Então, de novo, é mais complexo. Não é só gosto desse ou não gosto daquele. Tem uma complexidade maior na história que permite com que você seja mais favorável àquilo, que você seja mais favorável ali, né? Aí na hora que estourou o negócio, estourou, aí ferrou, né? Na hora que começa a jogar bomba, aí ninguém segura mesmo, né? Que briga de rua, a hora que começa, você não segura. Mas sim, eu acho que a polícia podia... Primeiro, ela faz um bom trabalho em manifestações via de regra, mas eu acho que ela demonstrou ao longo desse ano ter partido. Isso é muito grave e muito sério. Isso é muito grave e muito sério. Eu particularmente reclamei um monte na imprensa, falei, mas eu entendo por exemplo, quando coisas que são completamente absurdas, né? Na manifestação que uma das que teve contra o Bolsonaro, o pessoal foi dar flor pro policial, o policial não recusou. Aí é uma coisa que não falta bom senso ali. Isso é o tipo de coisa que acho que tem que ser coibida. Ele recusou. Não é aceitado. Recusou a flor, porque veio do pessoal. Mas também já aconteceu, eu fui conversar disso, me falaram, professor, mas já teve caso da gente dar um abraço no cara que vem abraçar a gente e fazerem vídeo na internet zoando a gente depois, entendeu? Porque tem isso também, né? Então, assim, assim, agora, a polícia vai ser mais, digamos assim, favorável. Ele vai se parecer mais simpático? Claro que vai. É a mesma ideologia, a mesma visão de mundo. Agora, isso significa... Outro lado, eu vou apoiar um levante, eu vou bater no cara que está contra mim só porque ele é de esquerda. Acho que tem um pouco de sensacionalismo nessa história. A coisa é bem mais complexa. Um policial, 2, 3, 5, né? Pode, claro que pode. Tem professores que são péssimos, né? E a gente sabe isso, mas acho que não é uma coisa institucionalmente aceita, institucionalmente colocada, mesmo porque o governador é anti-Bolsonaro em São Paulo, né? E o cara que manda e que coordena, que aumenta a promoção, né? Virou. Nesse momento, pelo menos ele não sabe amanhã como vai ser, né? Então, acho que essa coisa das manifestações, ela, de novo, é mais complexa. O problema da chave de se ver polícia no Brasil, eu acho, é que a gente vê muito pelo estereótipo. E tem que abrir. É mais complexo as coisas, elas são mais sensíveis do que só o estereótipo que aparece. Muito bem. Rafael, muito obrigado pela conversa, acho que foi muito esclarecedora.
tanto para quem nos assiste como para quem nos ouve. Espero que a gente possa mais à frente voltar a esses temas, né? Você é sempre muito bem-vindo aqui, quero agradecer e pedir a quem nos assiste, quem nos ouve, que não deixe de se inscrever no canal, que não deixe de assinar o podcast, e a gente nessa fica por aqui. Até a próxima. Além do podcast, disponível em 16 agregadores, dentre eles o Podcast Addict, o Anchor, o Apple, o Deezer, o Google Podcasts, o Spotify, o Stitcher e o TuneIn, o Fora da Política Não Há Salvação também está no canal do YouTube. Visite o nosso canal do YouTube, curta e se inscreva.